autocontrato ou contrato consigo mesmo. Já na nomenclatura, há uma contradição, porque o contrato vem de contraere, um com o outro, contraere, cum encontrare, contraere. Então, não há contrato com uma pessoa só. O contrato consigo mesmo é uma elucubração jurídica. Existe, claro que existe. Situações em que um representante, pelo mandato, pela procuração, conclui ele mesmo o contrato. Assim, por exemplo, eu instituo Pedro, meu mandatário, para alienar o meu imóvel tal, na rua tal, pelo valor de tanto, podendo a entrada ser de tanto e parcelas mensais de até tanto. Exponho neste mandato todas as condições do contrato e permito que este mandatário adquira para ele mesmo o imóvel. Portanto, o representante será, ao mesmo tempo, o representante do vendedor e será o comprador, o adquirente. Por isso, a denominação autocontrato ou contrato consigo mesmo. Existem as duas pessoas, mas dentro de um mandato. Essa é a particularidade. Muitas teorias tentaram explicar o fenômeno, mas não há aqui que se trazer tantas teorias para vocês, porque hoje temos até um texto expresso em lei. Leva-se em conta a figura do representante, que pode concluir situações perfeitamente definidas e excepcionais. Mas o que é necessário? Que nessa procuração, neste mandato, todas as condições do futuro contrato ou do contrato em si estejam especificadas na representação. Não há mobilidade. Se eu imponho a João vender por tantos reais, por 100 mil reais, ele não pode vender por 90 mil reais. Poderá vender por 110 mil? Tem que me consultar. Ora, muitos entendem que isto é vedado pela lei, quando a lei não diz expressamente, porque faltaria o essencial, que é o acordo de vontades. Uma única vontade imporia o negócio, mas nós já estamos vendo que desde a raiz não é isso, não é? Existe a chamada procuração em causa própria, que já no direito intermédio se denominava, ainda tem procuratio in rem suam, procuração em causa própria. Eu instituo um representante e permito que ele se beneficie daquilo que está na procuração, que está no mandato. Então, um mandato para vender o preço mínimo de 100 e o mandatário tem obrigação de pagar 100, seja para ele comprar, seja para um terceiro. E o representante pode comprar em seu próprio nome. Os cartorários que aqui estão vivendo e que cuidam de escrituras sabem muito bem do que estou falando, porque a procuração em causa própria não é rara, não é rara. Aparece com muita frequência nos negócios, principalmente imobiliários, mas não está restrita a negócios imobiliários. Eu posso estipular ao meu representante que ele venda 100 sacas de feijão, pelo valor de tanto, nem a mais nem a menos. Então, todo o contrato vai permitir, em tese, essa representação em rem suam. Quando todas as condições específicas constam para realizar um compromisso de compra e venda, a escritura definitiva é válida. Eu autorizo o João a vender a quem quer que seja e a ele mesmo comprar, se desejar. E certamente já essa mesma procuração, esse mesmo mandato, vai autorizar que ele passe a escritura definitiva, se for um compromisso, ou se ele quiser já fazer a escritura definitiva. Então, essa procuração em causa própria é uma representação
que o representante pode tratar consigo mesmo. São duas vontades, na verdade, mas para ficar mais fácil para entendermos, existe apenas uma pessoa que vai concluir o negócio, porque ele já tem a autorização para tal. As maiores inconveniências do Instituto residem na potestatividade em favor do representante. Não pode dar margem de dúvida. Eu não posso simplesmente autorizar João a vender o imóvel para quem quer que seja, inclusive para ele. Eu preciso pôr as condições todas. É como se fosse um compromisso, para vocês entenderem melhor, é como se fosse um compromisso de compra e venda no bojo da procuração. Aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, o negócio somente pode ser admitido quando houver expressa permissão ou quando no negócio não há âmbito de atuação do representante. Ele vai comprar para mim, vai vender 1.000 sacas de feijão pelo valor tal, somente pelo valor tal. Então, nós não estamos tratando só de imóveis. O Código de 1916 não tratava do assunto. Isso dava margem a discussões, mas mesmo a jurisprudência, sob o Código Antigo, admitia a procuração em causa própria. Não tenham dúvida. Se vocês forem pesquisar nos cartórios, haverá para arquivadas várias procurações em causa própria. E o artigo 117 do Código atual, ele diz: salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo. É anulável, salvo se o permitir a lei ou o representado, a procuração em causa própria. Então, nós já temos um texto expresso, um texto legal. O próprio interessado autoriza o negócio em favor do representante. As duas vontades passam a existir no nascedouro do negócio. Vejam que esse instituto jurídico é interessantíssimo. Tem a ver com a representação convencional e não se aplica com as representações legais. Por exemplo, o tutor não pode adquirir bens do tutelado sem autorização judicial. É uma representação legal. O pai, para adquirir bens ou vender bens do filho, tem que ter autorização judicial. Não se aplica na representação convencional. Portanto, na procuração, que é o instrumento do mandato.